Ah, deu certo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Armando Boito e vou fazer uma rápida palestra sobre o governo Bolsonaro, considerando tanto sua natureza política e ideológica, que eu caracterizo como fascista, ou mais precisamente neofascista, quanto, se o tempo permitir, os interesses que esse governo representa. Tá? E estou fazendo essa palestra a convite do colega Dari Krain, que organizou o evento no Instituto de Economia da Unicamp. Muito bem. Já disse qual é o tema da palestra. Visto isso, penso que eu devo começar com uma caracterização do conceito de fascismo. E eu digo de saída o seguinte: o fascismo é um movimento reacionário de massa. Essa não é uma definição minha, é uma definição que, não exatamente com essas palavras, mas é uma definição contida num ensaio pioneiro, e vou usar uma palavra bem pesada aqui, mas bem pensada também, um ensaio pioneiro e magistral do Palmiro Togliatti, que se chama Lições sobre o Fascismo. Lá ele define o regime político fascista, que é um tipo específico de ditadura, ele define como uma ditadura reacionária com base de massa, que mobiliza a massa. Bom, a ditadura fascista sempre é precedida por um movimento social, que luta por aquela ditadura e acaba impondo-a. Então, eu defino o movimento social fascista como um movimento reacionário de massa. Não estou fazendo nada mais do que estender a definição do Togliatti. Porque, realmente, o fascismo é um movimento social, aliás, ele é um movimento social que cresce tipicamente nas camadas intermediárias da sociedade capitalista. O fascismo original, na Alemanha e na Itália, ele na sua composição social, ele esmagadoramente pequeno burguês, pequenos proprietários, lojistas, artesãos, inclusive pequenos camponeses, por exemplo, no norte da Alemanha, ali quase fronteira com a Dinamarca, uma região toda lá, o campesinato foi ganho pelo partido nazista do Hitler, né? Então, mas eram fundamentalmente pequenos proprietários. O neofascismo brasileiro também tem na sua composição social a predominância das camadas intermediárias da sociedade capitalista, só que agora os pequenos proprietários, embora estejam lá e sejam importantes, são minoritários. O que é majoritário é a classe média. Esses trabalhadores, assalariados ou não, que realizam um trabalho que é socialmente percebido como não manual. E, em função disso, se consideram, digamos assim, superiores socialmente ao trabalhador manual, nutrindo, inclusive, um forte preconceito contra o trabalho manual e contra as populações de baixa renda, né? Porque, para eles, aqueles que têm uma baixa renda é porque não têm méritos para ter algo melhor. Então, são realmente dignos de desprezo. É assim que grande parte dessa classe média se comporta, pensa, e foi assim que ela acabou se tornando parte importante dela, a base social, tanto para o golpe do impeachment, que depois a Dilma, quanto para o movimento neofascista que elegeu o Bolsonaro. Então, eu digo, o movimento fascista é um movimento reacionário de massa. E eu vou falar logo em seguida. Uma coisa muito importante de ter em mente é que, para analisar o movimento fascista, a gente tem que tomar em consideração um conjunto de causas X, enquanto, para analisar a formação de um governo fascista, que é outro fenômeno,
a gente tem que usar um conjunto de causa Y. As causas são distintas. E para sair da condição de um simples governo fascista e implantar uma ditadura fascista, também são outras as causas que podem explicar esse passo, né? Mas eu quero voltar aqui para a minha definição. Um movimento reacionário de massa. Ele é um movimento reacionário porque o seu objetivo principal, que é o que define o fascismo, é eliminar a esquerda do processo político. A esquerda aí é entendida de modo flexível, né? No fascismo original, em 1920, 1930, essa esquerda eram poderosos partidos operários socialistas de massa. Partido Socialista, Partido Comunista. Então, o objetivo do Hitler, o objetivo primeiro do Hitler, do Mussolini, o partido nazista do Hitler, se intitulava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nome é uma coisa complexa, heterogênea, causa até uma certa estranheza. Se der tempo, poderemos conversar sobre isso. Partido Nacional Socialista, né? Soa estranho combinar nacional com socialista, dos trabalhadores alemães, e foi um partido que, uma vez no governo, liquidou com toda a organização autônoma dos trabalhadores. Mas é sintoma de alguma coisa esse nome do partido. Então, este partido na Alemanha e o Partido Nacional Fascista na Itália, o fascismo na Itália era um movimento, mas não só não era um partido, como não almejava ser um partido. Mas a partir de 21, eles acabaram no Congresso de Roma se tornando um partido político, Partido Nacional Fascista. Então, o objetivo do Partido Nazista e do Partido Nacional Fascista, o objetivo principal é eliminar os socialistas e os comunistas. Se necessário for, eliminar fisicamente. O Hitler, os primeiros campos de concentração construídos pelo Hitler na Alemanha, antes mesmo da guerra, eram campos de concentração destinados fundamentalmente aos comunistas, aos ativistas, aos dirigentes dos partidos comunistas e também a ciganos. Muito bem. Então, ele é um movimento reacionário por isso. Assim, e no neofascismo brasileiro, onde nós não temos um partido socialista de massa, o objetivo principal do fascismo é eliminar o conjunto da esquerda petista e não petista, aí no caso, criminalizar, colocar, enfraquecer o movimento feminista, o movimento negro, né? Todo fascismo conhecido defende a organização patriarcal da família. Todo fascismo. Tem uma frase terrível de um nazista que diz o seguinte: a guerra está para o homem assim como a maternidade está para a mulher. Ela no caso da mulher, ela é bem preconceituosa, né? Quer dizer, a mulher só se presta a ser mãe. E o homem foi construído para a guerra, é o culto da violência, é um certo fascínio pela morte, que é muito presente na ideologia fascista. O grito de guerra, né, dos fascistas na Guerra Civil Espanhola, Viva la muerte, né? E eu penso, seria algo a se desenvolver, mas eu penso que a política sanitária genocida do Bolsonaro tem sim algo a ver com esse fascínio pela morte, com essa visão aparentemente realista e, na verdade, fascinada pela morte, principalmente a morte dos outros. Então, no neofascismo, se trata de eliminar essa esquerda, se trata de fazer as mulheres, os negros, a população LGBT voltar para a situação que se encontravam há 30, 40 anos atrás,
Esse é o objetivo principal do neofascismo, né? Então, por isso ele é um movimento reacionário. Agora, por que ele é um movimento de massa? Aqui tem coisas para serem discutidas. Quando se diz de massa, o Adorno, por exemplo, entende massa como uma circunstância na qual o Adorno não. Na verdade, é uma tradição que vem do final do século XIX, um autor francês, se não me falha a memória, médico, fotógrafo e presumivelmente sociólogo e psicólogo, chamava-se Gustave Le Bon. Ele escreveu um livro chamado A Psicologia das Multidões, onde ele diz que as multidões ou a massa é irracional, violenta, infantil e perigosa. Vejam, é uma visão completamente diferente da tradição iluminista e liberal. A tradição iluminista e liberal do individualismo filosófico, tradição das luzes, a ciência, o saber, a cultura, podem fazer com que o homem se aperfeiçoe indefinidamente. E, graças a isso, a história é um movimento em ascensão. É uma visão otimista da história. No final do século XIX, e muitos autores da sociologia do conhecimento atribuem isso, no meu modo de ver, correta e convincentemente, à ascensão do movimento operário, as lideranças sindicais, políticas da classe operária começaram a organizar a classe operária, que em quase todo o continente estava excluída da participação política, porque sequer o sufrágio universal existia, na maioria dos países do mundo, não é? Então, aquilo provocou uma reação de temor muito grande na burguesia, inclusive nos liberais. Diante daquele espetáculo, e o Gustave Le Bon se refere a isso, eles entendem que aquelas lideranças têm o poder de hipnotizar as massas. As massas são irracionais, violentas, podem ser hipnotizadas, manipuladas. Essa ideia acabou fazendo história, o Freud acabou incorporando isso e muitos outros, né? E o Freud é um grande autor, um dos 4 ou 5 autores mais importantes das ciências humanas, né? Autores como Marx, Freud, são autores incontornáveis, né? O resto são autores importantes. Então, muitos quando falam se eu falo movimento reacionário de massa, poderiam pensar que esse massa aí é a população indistintamente considerada. Não, não é. Toda pesquisa, isso daí é bom repetir muitas vezes. Toda pesquisa empírica mostra que o movimento fascista original era pequeno burguês na sua composição social. É movimento reacionário da massa pequeno burguesa. E todos os dados coletados nas manifestações pelo impeachment, nas intenções de voto do Bolsonaro, nas opiniões positivas ou negativas do governo Bolsonaro, mostram que o Bolsonaro faz muito mais sucesso, tem muito mais impacto nos setores abastados ou ricos da classe média. Agora, mais recentemente, tem um fenômeno novo, que é o fenômeno que o Bolsonaro está perdendo audiência nesse setor, devido do meu modo de ver, a gestão genocida que ele está fazendo da crise sanitária, e está crescendo um pouco no meio popular por causa da renda emergencial. Veremos quanto isso é uma coisa de momento, quanto isso terá mais fôlego. Os meses vindouros dirão. Muito bem. Então, o movimento reacionário de massa é nesse sentido. Por que é reacionário e o que significa ser um movimento de massa? Aí, os nossos queridos e queridas estudantes,
poderiam perguntar o seguinte: mas por que é que surge um movimento fascista? Por que é que ele se difunde, né? Então, eu diria o seguinte: a sociedade capitalista, que é uma sociedade de classes e muito desigual, e muito autoritária, ela faz brotar espontaneamente no seio da população, mas no meu modo de ver, podemos discutir por quê, principalmente nessas camadas intermediárias, não só, mas principalmente nessas camadas intermediárias, faz surgir valores, ideias e atitudes que, se unificadas digamos assim, num programa político, dão um movimento fascista. Mas é que, na maior parte do tempo, essas ideias estão difusas, disseminadas, têm um impacto social muito grande nas relações sociais, mas não tem necessariamente um impacto nas relações políticas. Aí vocês poderiam perguntar, mas então sempre teria de haver algum movimento fascista nas sociedades capitalistas. E é verdade, sempre tem mesmo, sempre tem. Ah, mas no final do século XIX não tinha, porque o fascismo nasceu em 1920. É verdade também. Mas acontece que até o final do século XIX começo do século XX, a classe operária estava excluída do sistema político e eleitoral. Não havia uma democracia de massa, digamos assim. O fascismo passa a existir quando é necessário enfrentar um movimento político integrado, que já tem sua cidadania reconhecida, já está organizado em partidos, em sindicatos. Na França, o direito de organização sindical é de 1884, final do século XIX. Não é? A capacidade da classe operária se organizar em partidos no sentido moderno do termo, começou a se afirmar em 1889, com a criação da Segunda Internacional. Então, são fenômenos recentes, né? Mas, da década de 1920 para frente, toda a sociedade europeia, latino-americana, sempre teve ou movimentos fascistas ou grupelhos fascistas. Sempre teve. Na Europa não acabou. Por exemplo, na Itália. Na Itália, logo depois de cair o fascismo, e vejam bem, foi uma derrota terrível do fascismo. Derrota terrível. Foi uma derrota militar, moral, ideológica e uma derrota com uma humilhação. O Mussolini, talvez os estudantes não saibam, o Mussolini terminou executado por guerrilheiros que o pegaram no norte da Itália, tentando fugir, executaram ele in loco, dependuraram pelo tornozelo na cidade de Milão, num posto de gasolina abandonado. Então, até a foto do cadáver dele lá dependurado, quer dizer, um final muito humilhante, né, para quem se imaginava o grande líder político, etc. Então, o fascismo sofreu uma derrota terrível. Foram revelados os campos de extermínio na Alemanha, né? 6 milhões de judeus, ciganos, comunistas, cremados, mortos. Né? Isso foi foi feita uma luta ideológica contra isso. Teve o Tribunal de Nuremberg, né? Julgando os fascistas, os nazistas, e alguns deles se tornaram foragidos, inclusive aqui na América do Sul, não é? Brasil, Bolívia, Argentina, perseguidos, e alguns acabaram sendo capturados, né? E levados de volta para cumprir penas. Então, vejam bem, apesar dessa derrota ampla e profunda, já no final da década de 40 tinha um partido fascista funcionando na Itália novamente, o Movimento Social Italiano. Esse movimento social italiano mudou de nome, se não me falha a memória, para a Aliança Nacional, e o vice-premier do Berlusconi era desse partido. Se você pegar o caso pegar a França em 1972 foi criado o Front National, que é do Jean-Marie Le Pen, né?
que era um partido com um discurso muito caracteristicamente fascista, inclusive pelo antissemitismo bastante explícito, né? Mas estou citando só os movimentos e partidos, digamos assim, que tiveram impacto político. Tiveram ou tem, né? Porque a Itália hoje tem partido fascista, a Itália hoje tem mais de um partido e movimento fascista atuante. Na França também. Mas mesmo se a gente desconsiderar esses que tiveram maior impacto, sempre tem pequenos grupos, sempre tem movimentos, né, que a gente pode identificar neles ideologias fascistas. Que eu estou dizendo, fundamentalmente, é esse objetivo de eliminar a esquerda, contra o movimento dos trabalhadores, contra o movimento feminista. Repito, todo fascismo sempre defendeu o patriarcalismo. Vem daí vem tudo, vem a homofobia também, né? E o racismo. Na Europa, na França, por exemplo, o racismo é muito focado nos árabes do Maghreb, né, do norte da África. Na Alemanha são os turcos, que são as vítimas, né? Na Itália é a população da África abaixo do Saara, né? Abaixo do Saara. E então você sempre tem esses movimentos. Agora, por isso que eu falei que uma coisa é a... E se você pegar um país como o Brasil, que tem um passado escravocrata, perdão, escravocrata não, escravista. Escravocrata não faz sentido, é governo dos escravos, né? Então é melhor falar escravista. Um passado escravista relativamente recente, né? Coisa aí de 132 anos, foi abolida a escravidão no Brasil, um passado escravista, uma tradição autoritária no nível da organização política. Tudo isso forma um caldo de cultura que propicia a formação de movimentos fascistas. Mas nós nunca tivemos uma ditadura tipicamente fascista no Brasil. A Inglaterra teve um movimento fascista muito forte na década de 20 e 30, mas também não chegou a ter uma ditadura fascista. Né? Na maioria dos casos, tem um livro, que é o livro do Robert Paxton, A Anatomia do Fascismo. Tem uma edição brasileira, acho que não esgotada. Lá o Paxton insiste nisso, ele dá um mapeamento assim, mostrando como tem movimento fascista em toda a Europa, no começo do século XX, mas, na verdade, só na Itália e na Alemanha aquilo vingou. Tem Espanha e Portugal, mas na Espanha o Franco acabou se convertendo mesmo, foi numa ditadura militar clerical, né? Mas ele colocou o partido fascista na ilegalidade a uma certa altura, né? O Salazar, em Portugal, começou a ditadura dele pondo o partido fascista, cujo nome agora eu não me recordo, não estou me recordando, era um movimento fascista importante, colocando na ilegalidade. Então, eu tenho que desligar aqui, eu estou com medo de desligar o WhatsApp e o meu áudio cair. Mas fica caindo mensagem do WhatsApp, então vamos tentar continuar assim mesmo. Então, se só foi tipicamente fascista, né, na Itália, na Alemanha, então a pergunta é, por que os movimentos estão muito difundidos e fracos ou fortes, encontram-se em muitos países, porque só em poucos casos eles chegam ao poder e logram organizar uma ditadura de tipo fascista, né? Aí eu recorro ao Nikos Poulantzas, um grande marxista francês. Ele era grego de nascimento, mas trabalhou a maior parte da vida dele na França. O Nikos Poulantzas tem um livro, também traduzido em português, mas infelizmente esgotado, intitulado Fascismo e Ditadura. E lá o Poulantzas avança a ideia de que é necessário um tipo de crise política muito específica para que o fascismo chegue ao poder. Então vejam que ideia interessante.
Na sociedade capitalista, principalmente depois do surgimento da democracia de massa, você tem um pouco de fascismo em todos os cantos. Como grupos pequenos, como movimentos pequenos, como grandes movimentos. Mas o salto da condição de um movimento social fascista para o poder é uma coisa rara e complicada. E para que isso ocorra, é necessário uma conjuntura política muito particular. O Poulantzas chama isso de uma conjuntura política tipicamente pré-fascista, né, que desencadeia um processo de fascistização. Então, para a gente mentalizar, podemos concordar ou não, vocês podem concordar ou não com a ideia, mas é importante memorizar. Aprendizado é raciocínio e memorização, né? Porque teve uma época que começou toda a memorização, era chamada de mera decoreba, né? Não é, não. Então é o seguinte, para explicar a existência de movimentos fascistas, o fundamental é entender uma causalidade de longa duração, as características estruturais da sociedade capitalista em geral, as tradições culturais e políticas nacionais, são elementos de longa duração que explicam o surgimento de movimentos fascistas. Mas para explicar a ascensão desses movimentos ao poder, aí é uma causalidade de curta duração. É a conjuntura curta que explica. Falando do Brasil, o Bolsonaro, ele ficou vegetando, o termo é esse, ele ficou vegetando em 10, 12% de intenções de votos ao longo de todo o ano de 2017. E as pesquisas de intenção de votos mostravam que esses 12% eram de trabalhadores, são trabalhadores na maioria, né? Mas de indivíduos de classe média, abastada e classe média rica. Até hoje, tem as pesquisas, o exame das pesquisas Datafolha, feita por aquele especialista na matéria, o Reginaldo Prandi, da USP, que foi também diretor do Datafolha. Ele tem um pequeno trabalho dele, de cerca de alguns meses atrás, em que ele vai depurando os dados das pesquisas de avaliação do governo Bolsonaro. Ele vai desagregando, depurando, projetando, e ele chega à seguinte conclusão: o núcleo duro do bolsonarismo são 12%, e é de classe média rica ou abastada. Né? Então, o Bolsonaro estava vegetando naqueles 12%. Em 2018, ele dá um salto. E ele dá um salto num breve período de tempo, é de maio a agosto, maio a outubro, né? Sendo que tem uma aceleração enorme em julho, agosto. É aqui que a gente vai encontrar o mistério, a resposta para o nosso problema. Por que nós estamos sob um governo fascista? Não é no fato de existir movimento fascista, porque, quero repetir, isso existe em todo canto, em todo quanto é país, sempre tem um movimento fascista, maior ou menor. Agora, por que chega ao governo? A resposta está nessa conjuntura curta de 17 e 18. O que é essa conjuntura curta? Quais são as características dessa conjuntura curta que configuram uma crise política que permite que o fascismo dê o salto de um movimento social para o controle do governo? Em primeiro lugar, o movimento operário popular está desprovido de alternativa política própria. Sofreu derrotas pesadas, ou uma derrota, ou várias derrotas. O Poulantzas fala numa série de derrotas pesadas e não tem condições de apresentar uma alternativa própria para a conjuntura política. Segunda característica, existe um movimento significativo reacionário de massa das camadas intermediárias, a existência de um movimento fascista. Teria que, inclusive, explicar melhor, né? Porque o movimento era forte naquela época e mesmo naquele país,
enquanto não era forte em outros países, em outras épocas. Eu estou saltando uma parte aqui da história. Então, e esse movimento, no caso do Brasil, foi uma irrupção abrupta, né? Um movimento de massa que irrompeu de maneira abrupta no processo político, inclusive desequilibrando a relação de forças, permitiu o golpe do impeachment e uma certa depuração, ele não veio em bloco, resultou no movimento neofascista, no bolsonarismo. Né? Esse é o segundo elemento. Qual que é o terceiro elemento dessa crise? Muito importante. Esse elemento é o seguinte, consiste no fato de que os partidos burgueses estão em crise. No caso de uma democracia presidencialista como a brasileira, você mede isso nos votos para a eleição presidencial. Vejam, o Meirelles teve menos de 2%, o Alckmin teve menos de 5% dos votos. A imprensa, principalmente a imprensa econômica, o Valor Econômico mostrou que o grande capital tinha como candidato preferencial o Alckmin. Mas o Alckmin foi se revelando eleitoralmente inviável. Então, a partir de maio de 2018, o que se pode ver nessas reportagens do Valor Econômico não é uma fonte suficiente para afirmar a tese de maneira taxativa. Quero deixar isso bem claro. Não é. Não é porque a imprensa brasileira é de qualidade muito baixa, muito baixa. Eles gostam de publicar ranking das universidades. Eu gostaria de ver um ranking da imprensa internacional, para saber o lugar que a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo ficariam. Tenho uma curiosidade enorme de ver isso. Porque é uma imprensa muito ruim. Mas é o que temos. Eu teria que fazer, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. Mas, por hora, acho convincente aquelas matérias que temos no Valor Econômico, né? Que parecem mesmo mostrar que o grande capital foi abandonando o Alckmin e passando a financiar o Bolsonaro. Então, esse foi um primeiro... Vejam só, vamos ver a crise do ponto de vista da grande burguesia. Ela quer derrotar o candidato da centro-esquerda, que é o Haddad. Mas os seus candidatos não se revelam viáveis eleitoralmente. E está aqui disponível um movimento ativo de massa com um candidato conservador e um ministro da Economia ultra neoliberal. Vamos apostar nisso. Sabemos que poderá ter problema mais à frente. Porque todo governo fascista tem problema com a base de massa. Todo. Os governos fascistas é um triângulo. A cúpula do partido, o grande capital e a pequena burguesia, que é a base mais ativa desse partido, mesmo depois que ele chega no poder. E esse partido tem que dar alguma satisfação para a pequena burguesia. Isso era uma preocupação constante do Hitler e do Mussolini. E eles jogam as duas cartas, a cartada da repressão. Eles eliminaram o Hitler em junho de 1934, na chamada Noite das Facas Longas. Junho de 1934, fazia 1 ano e 3 meses que o Hitler tinha assumido o poder. Perdão, 1 ano e 5 meses que o Hitler tinha assumido o governo. Ele assassinou entre 100, não se sabe o número certo, entre 100 e 200 antigos dirigentes históricos do Partido Nazista. Por quê? Porque era a ala plebeia do nazismo que estava fazendo cobranças políticas e ideológicas que o Hitler não podia satisfazer, uma vez ele tendo optado, ele e a maioria do partido, em se converterem num organismo político do grande capital. Né? E o grande capital, por sua vez, em inúmeras circunstâncias, estava muito insatisfeito com a política do Mussolini
e com a política do Hitler, né? Tinha uma grande empresa alemã, não estou me lembrando o nome agora, que praticamente que era uma das mais poderosas, vivia da exportação, né? Então, quando o Hitler mudou a política de comércio externo, essa empresa quase foi para falência, né? Então, é uma situação complicada, a relação é complicada. A gente está vendo isso agora está mais calmo, porque eles estão tentando o caminho da conciliação. A oposição liberal conservadora e o grupo neofascista e militar do Bolsonaro, ambos visceralmente antidemocráticos, os militares e os fascistas, esses dois grupos autoritários estão tentando uma conciliação com os liberais conservadores. Bolsonaro está mais quietinho, a oposição, a crítica liberal conservadora também está abrandada. Mas isso é um jogo muito comum nos governos fascistas, repito. O governo fascista nunca é um governo puro sangue. Ele sempre é um governo de composição com a direita tradicional. A ideia de que o governo do Hitler só tinha nazista e comandado pelo Hitler é uma ideia que o Hitler divulgou, mas é uma ideia completamente falsa, e é uma ideia completamente falsa para o Mussolini também, né? Ele sempre compõe com a igreja, com os partidos de direita tradicional, mesmo sendo um sistema de partido único, os grupos dos antigos partidos de direita permanecem, e eles tentam atrair esses grupos para o governo, e atraem, não é? Então, é de fato uma situação muito complexa. Então, diante daquela situação, a burguesia brasileira reagiu basicamente como reagiram a burguesia italiana e alemã na década de 20. Nossos partidos estão, porque estavam também naquele caso, em declínio. O partido nazista do Hitler estava subindo na eleição deixa eu lembrar direito, na eleição de junho de 1932, foi um tsunami eleitoral. O Partido Nazista se tornou o maior partido da Alemanha, com 37% dos votos. Um verdadeiro tsunami. Foi um pouco como foi o Bolsonaro e os candidatos de extrema-direita no Rio, no Paraná, em Minas Gerais, em São Paulo, direita ou extrema-direita, na eleição de 2018, né? Então, a burguesia se vê nessa contingência, vamos apostar, vamos montar esse cavalo, vamos cooptar esse movimento que não é nosso. A burguesia não cria o movimento fascista. O movimento fascista vem de baixo para cima. Eu gosto de frisar isso porque tem muitos socialistas, progressistas, que acham que tudo que aquilo que vem de baixo tal, é positivo. Não é. O fascismo nasce de baixo para cima. É que para chegar ao governo, ele só chega cooptado pela burguesia. Não existe governo fascista pequeno burguês, embora o fascismo seja pequeno burguês. Por quê? Porque quando, nessa crise específica, muito particular a qual me referi, nessa crise em que a burguesia decide cooptar, confiscar politicamente o partido fascista, nessa crise, essa cooptação que permite o fascismo chegar ao governo. Mas aí ele chega como representante da grande burguesia, né? Sem poder jamais romper completamente os laços com a sua origem, porque senão o Bolsonaro, o Hitler, o Mussolini ficam sem trunfo político nenhum, né? Então, o Bolsonaro, quando vai falar no Chiqueirinho, ou quando ele vai arengar massa no domingo, aquilo lá não é uma maluquice do Bolsonaro. Ele está fazendo política realista e correta, do ponto de vista fascista. Porque ele tem que nutrir aquela base. O projeto dele. Quando a gente diz, aliás, eu devia ter dito isso de saída, quando a gente diz que o governo Bolsonaro é fascista, no caso neofascista, eu já indiquei várias diferenças, né? Daí o prefixo neo. Quando a gente diz que é neofascista ou fascista, tanto faz. Fascismo é o gênero. O fascismo original é uma espécie, o neofascismo é outra espécie. É metáfora biológica, né? Metáfora da biologia, que eu usei naquele artigo da crítica marxista. Mas então, quando eu digo o governo Mussolini é fascista,
O Mussolini governou numa democracia burguesa, de outubro de 22 até... Aí a segunda data é difícil de dizer, mas digamos até dezembro de 24. Isso dá 2 anos e 2 meses, dá 26 meses, num regime democrático burguês. Ele só desencadeou o processo de implantação da ditadura na crise do deputado Giacomo Matteotti, que era o deputado socialista que denunciou o roubo, né, e as violências que os fascistas tinham cometido nas eleições de 1924, né, e daí as gangues fascistas assassinaram o Matteotti. E tudo indica com o conhecimento do Mussolini. Aí foram 6 meses de crise, o Mussolini esteve a pique de ser deposto, mas ele dá a volta por cima, pressionado pelo seu partido, pela sua base, ele dá a volta por cima, desencadeando o processo de implantação da ditadura. Então a coisa é complexa, o fascista pode governar num regime democrático burguês, mas o problema é que, sendo fascista, estava me desviando, porque era isso que eu queria dizer fundamentalmente, sendo fascista, o programa máximo deles, a gente costuma dividir, né, programa máximo e programa mínimo na luta política, né? Programa mínimo é aquilo que a gente quer aqui e agora, nessa conjuntura que só permite ABC. Programa máximo é um projeto de longo prazo de transformação que você tem. O programa máximo de todo fascista é implantar uma ditadura. É isso. Ontem, no Roda Viva, o Haddad falou, o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, falou: a vocação do Bolsonaro é para fechar o regime, tá certo? Eu digo, o programa máximo do Bolsonaro é uma ditadura fascista no Brasil. E é o que a base dele quer. E se possam discordar, todos podem discordar dessa ideia, mas ninguém poderá negar que eles estão dizendo isso em praça pública. Dizem em praça pública, dizem no documentos oficiais da GSI, Gabinete de Segurança Institucional, assinado por aquele general Augusto Heleno, dizem nos artigos assinados pelo vice-presidente Hamilton Mourão, publicado na Folha de São Paulo e no Estadão. Então ninguém poderá dizer que não foi avisado. Pode dizer qualquer coisa, mas não que não foi avisado. O programa máximo deles é implantar uma ditadura de tipo fascista. Aí chegou a hora de fazer uma... Já vimos alguma coisa sobre o que é um movimento fascista. Como é possível que ele dê o salto de movimento para governo, que são 2 tipos de causalidade distintos. Agora, falar alguma coisa especificamente sobre a diferença entre a ditadura fascista e a ditadura militar. Até para compreender as relações do grupo militar, Augusto Heleno, Hamilton Mourão, aquele Ramos e outros, bom, são muitos, né? O governo Bolsonaro, a relação entre o grupo militar e o grupo neofascista. Vejam bem, vou dar uma definição sintética. A ditadura militar é uma ditadura burocrática. Ela é uma ditadura exercida pelo ramo militar da burocracia, mas é burocrática. A ditadura militar não mobiliza politicamente base social nenhuma. Ela despolitiza a sociedade, nesse sentido de organizar e mobilizar, ela despolitiza. A ditadura fascista, não. A ditadura fascista mobiliza. E é por isso também que o Bolsonaro faz questão de manter os vínculos com a sua base, porque ele sabe que vai precisar dela no tipo de ditadura que ele pretende implantar. Existe, então, uma diferença de perspectiva entre o grupo militar e o grupo neofascista. O grupo militar, como bons burocratas, eles querem um poder tecnocrático, como foi a ditadura militar no Brasil. Um poder que se pensa, né, como um poder técnico. A gente sabe que isso não existe, mas um poder cuja ideologia, e o ideólogo acredita na sua própria ideologia, um poder que se pensa e se apresente como técnico, né? É isso que os militares imaginam.
o Bolsonaro quer uma ditadura com base de massa. Isso provoca atritos entre eles. Mas eles têm dois pontos básicos de unidade que faz com que eles estejam fundamentalmente juntos. Primeiro, ambos abraçaram o neoliberalismo, o ultraliberalismo, e, como tal, agem como representantes políticos da grande burguesia e, principalmente, da grande burguesia internacional e dos segmentos da burguesia brasileira associados, integrados a esse capital internacional, principalmente esses. Embora represente também a grande burguesia interna, mas representa secundariamente, porque eles estão tomando muitas medidas que prejudicam a grande burguesia interna. Mas a grande burguesia interna, até agora, está satisfeita com essa política, porque recebeu a reforma trabalhista do Temer, recebeu a reforma da Previdência do Bolsonaro, espera receber outras coisas mais, né? Então, tanto militares quanto o grupo neofascista agem como representantes dessa grande burguesia, com esse escalonamento ao qual eu me referi. Esse escalonamento é importante. Quem é o grupo prioritariamente representado? Por que é importante? Porque, embora hoje não provoque dissensões importantes no bloco no poder, amanhã poderá provocar. A gente tem que acompanhar esse conflito. Será que a política externa e as declarações contra a China vão acabar criando tanto problema para o agronegócio que o agronegócio vai acabar se afastando? Não sabemos. Isso os próximos meses dirão, né? Mas voltando aqui. Então, esse é o primeiro ponto de unidade entre o grupo militar e o grupo neofascista. O segundo ponto é o seguinte: eles são antidemocráticos. Os militares são autoritários, ditatoriais, antidemocráticos. Como é possível ter ilusão depois que o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, publicou um Twitter proibindo o STF de conceder habeas corpus ao Lula no dia 3 de abril de 2018? Como ignorar que eles são ditadores, sabendo que o general Augusto Heleno escreveu um ofício de papel timbrado do Gabinete de Segurança Institucional, dirigido ao STF, ameaçando o STF de cerco pelas forças da repressão, caso o STF insistisse em pedir o telefone do presidente da República. Foi isso que disse o general Augusto Heleno. O que disse o general Hamilton Mourão nos 2 artigos que ele escreveu, as ameaças que ele fez. Né? Então, vamos ter claro isso. O grupo militar é um grupo de ditadores. Ditadores. Muito autoritários, muito corajosos para tratar com estudantes, operários, movimento negro, movimento quilombola. Muito corajosos. Só que ficaram arrotando guerra com a Venezuela, mas logo ficaram quietos porque sabem que é diferente enfrentar estudante e enfrentar os mísseis soviéticos, os mísseis russos que estão lá na Venezuela, né? E eles sabem que o exército deles é uma titica perto do exército venezuelano. E eles não fizeram guerra em lugar nenhum, desde que estão aí. É uma instituição parasita. É uma instituição parasita. Então, eles são candidatos a ditadores. O grupo neofascista, pelas razões que eu já disse, também o são. Agora, eu falei, o fascismo sobe ao poder quando o movimento operário popular sofreu uma derrota pesada, ou vem de uma série de derrotas pesadas. Hoje, isso ainda é uma verdade. Isso ainda é uma verdade, não. Isso ainda tem consequências, impactos na conjuntura política presente. Quem está hoje no centro da luta política de um lado, juntos, o grupo neofascista e o grupo militar, e, de outro lado, o grupo liberal conservador.
representado por quem? Pelo STF, pelo TSE, que julga a chapa, né, Bolsonaro-Mourão, pelo Democratas, né, o Rodrigo Maia, por alguns organismos da grande imprensa, como a Rede Globo. O principal conflito na política brasileira contemporânea é isso, é entre liberais conservadores de um lado e o campo autoritário de outro, grupo neofascista e grupo militar, porque o campo democrático e popular está muito fraco, está alijado do centro, né, do processo político. E esse grupo liberal conservador, ele é contrário ao projeto dos militares e do grupo neofascista de implantar uma ditadura. Isso o grupo liberal conservador é contra. Ah, mas esse grupo que você citou apoiou o golpe de 2016, apoiou o golpe do impeachment e poderá apoiar outros golpes. Em situação de crise, os partidos, mesmo os pensadores liberais, basta pensar no Stuart Mill para o século XIX e no John Rawls para o século XX, e poderão verificar a procedência do que eu vou afirmar, esses partidos e mesmo pensadores liberais admitem a ditadura em momento de crise. Eles admitem isso. Tem um colega que denomina esse comportamento político de autoritarismo de crise. Mas uma coisa é ser autoritário na crise e outra coisa é ser doutrinariamente autoritário. Então, o campo liberal conservador pode assumir uma posição autoritária na crise, mas ele não se converte doutrinariamente ao autoritarismo. Enquanto o grupo militar e o grupo neofascista são doutrinariamente autoritários, né? Então tem esse conflito entre eles. Mas é um conflito de baixa intensidade, por quê? Porque, de novo, ambos, o campo autoritário e o campo liberal conservador, estão de acordo no programa político e econômico, que é o ultraliberalismo. Tem algumas diferenças importantes no campo da política externa. Então, vocês se coloquem na posição de um partido liberal conservador como os democratas. É uma situação difícil, está ensanduichado. Eles querem segurar os neofascistas, mas também querem apoiar o governo neofascista por causa da política econômica. Eles querem parar, como pararam, temporariamente eles pararam, a ofensiva do Bolsonaro para implantar uma ditadura. Na minha avaliação, os meses de abril e maio foram 2 meses de uma ofensiva política do grupo militar e do grupo neofascista para implantar uma ditadura no Brasil. Se der tempo, podemos discutir isso. Eles recuaram no mês, a partir da prisão do Queiroz em diante, eles recuaram. E o que o campo liberal conservador fez? Na medida em que o campo autoritário está recuando, o Mao Tse-tung afirma na teoria da guerra popular, tem uma máxima que é: o inimigo recua, nós atacamos. Só que os liberais conservadores não são maoístas. O inimigo recuou, eles conciliaram, estenderam a mão para o inimigo. Foi isso que eles fizeram. Nós estamos vivendo a fase da conciliação. O Bolsonaro está se comportando melhor aos olhos deles, mas eles também estão segurando um pouco as investigações contra o Bolsonaro e sua família, né? Então, essa oposição de meia tigela aí, do grupo liberal conservador, é uma oposição na qual o campo democrático popular não pode confiar. É bom que o STF investigue toda a força ao Alexandre Moraes sempre que ele tentar avançar na investigação sobre as fake news. Eu acho que o campo democrático tem que apoiar essa ação dele, mas não pode se iludir. Acabamos de ver que eles partiram para a conciliação. E partiram para a conciliação por quê? Porque são medrosos,
porque, bom, pode ter gente medrosa lá, mas isso não é o fundamental. O fundamental é que eles têm um acordo básico com o governo Bolsonaro, que é o programa ultraliberal, né? Então, eu acho que eu acabei falando um pouco também da conjuntura. Eu falei, então, dos movimentos fascistas, o que são, como surgem. Falei de um modo alusivo, rápido, breve, que é possível falar numa live como essa, né? Então, o que é o movimento fascista, como ele surge, em que condições esse movimento pode, que é algo raro, repito, pode se converter num movimento que chega ao poder, e também disse alguma coisa sobre o governo neofascista do Jair Bolsonaro e a conjuntura que a gente se encontra. Então eu acho que contemplei vários problemas nesse tema geral aqui nessa minha fala. Eu até falei mais do que era esperado, porque são 8h06, nós começamos, falei 1 hora, falei bem mais de 30, 40 minutos, nós começamos, eram umas 19h10, mais ou menos, né? Agora já são 8h10, praticamente. Então eu paro por aqui, aí a gente abre para comentários e perguntas. Obrigado. Eu que agradeço, Armando, sempre, como sempre, muito didático e trazendo muitos elementos aqui para reflexão. Aqui quero também dar boa-vinda ao professor Maurício Coutinho, a professora Márcia Leite, também que são os professores aqui, 2 colegas aqui do Instituto, e a Márcia aqui também do programa, né, do Ciências Sociais e Ficha, Ludmila, nossa companheira de disciplina aqui. Então, vamos abrir aqui um debate, discussões com o Armando, e nós já tem... Então, quem quiser fazer alguma colocação, né, os professores aqui também são bem-vindos aqui para fazer suas observações aí, né? Maurício, Pedro, Paulo. Posso pegar a palavra um minutinho, Dari? Pode. Eu queria manifestar satisfação de ver a Márcia, o Maurício Coutinho, e eu, na verdade, eu cometi uma gafe, porque eu não reconheci o Maurício Coutinho. Vim reconhecer depois, quando estava já no meio da minha fala. É isso, obrigado. Tá. Valeu. Então, tá. Então, se quiserem, se os professores quiserem perguntar, também estejam muito à vontade aqui, né? Já tem dois alunos aqui que querem fazer questões. Então, começamos por eles, Armando, tá? Tem 3 alunos aqui, tá? Então, Samuel, tudo bem, Samuel? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor Armando, professor Ludmila também, todo mundo. Primeiro, agradecer pela exposição, assim, acho que para todo mundo que está tentando entender, né, a questão do Bolsonaro, a extrema-direita e o fascismo, toda a aula, principalmente dessa disciplina aqui, tem ajudado bastante. Minha pergunta vai um pouco em diálogo também com uma aula que a gente teve aqui com a professora Mariana Cortes sobre neoliberalismo, pentecostalismo e ascensão da extrema-direita no Brasil, né, onde a gente debateu, chegamos um pouco a uma noção de um caráter bastardo, né, da base do governo, né, os militares como bastardos da democracia, os evangélicos neopentecostais como bastardos da Igreja Católica. Então, a minha pergunta, na verdade, se vincula um pouco com o 18 de Brumário do Marx, e eu queria saber se o senhor percebe, né, e como que o senhor coloca a presença do looping proletariado, né, como Marx define, nessa ascensão do bolsonarismo enquanto um governo neofascista, né? A presença, o senhor vê e se vê, como que o senhor vê essa presença desse looping proletariado na base do governo? Tá. Armando, vamos fazer um bloco ou você prefere responder uma a uma? Desculpa. Vou responder uma a uma rapidamente, pode ser? Pode ser. Ô Samuel, é o seguinte, de fato esse é um problema interessante, merece atenção. Eu não sei se tem o lumpen proletariado nas milícias, né? Ali é uma presença muito clara, mas eu me pergunto, não estou sendo taxativo, se não deveríamos pensar também numa lumpen classe média, numa lumpen pequena burguesia, porque, veja bem, pensa numa figura como Abraham Weintraub. Ele é um fracassado profissionalmente.
Eu não tenho, para mim, ó, o ministro da Educação pode ser um operário, pode ser um médico. Eu não acho que o cargo de ministro da Educação seja um cargo técnico que exige um especialista. Nenhum cargo político é desse tipo para mim. Nem o ministro da Economia tem que ser economista. Agora, o sujeito, para assumir a responsabilidade de um ministério, seja qual for, ele tem que ser um sujeito que demonstrou capacidade e competência naquilo que ele faz profissionalmente, seja ele um torneiro mecânico, um lavrador ou um professor. E o Weintraub era um professor fracassado. Ele sofreu muitas reprovações no seu curso de graduação e ele não conseguiu defender o doutorado. Nós vimos também que outros, é uma praxe entre os bolsonaristas, eles mentirem no currículo Lattes. Então, eu acho que valeria a pena se perguntar se tem, aí a gente já entra um pouco na área de psicologia social, né? Se tem um mecanismo aí entre os quadros mais ativos desse movimento fascista, um mecanismo de ressentimento, porque o Weintraub era evidentemente desprezado na universidade dele. Acabaram fazendo um abaixo-assinado denunciando o Weintraub, dizendo que ele não, os professores da Unifesp, dizendo que o Weintraub não os representava, praticamente todos os professores da Unifesp assinaram. Então, esse sujeito era não só um fracassado, como uma pessoa desprezada socialmente. Ele deve ter guardado um ressentimento muito grande, e o surgimento desse movimento reacionário de massa, que é o neofascismo, pode ser uma porta de ascensão para esse tipo de gente, né? Porque os quadros técnicos, políticos, intelectuais, o PT pela esquerda, o PSDB pela direita, tinham pego todos, alguma coisa no PMDB também. O bolsonarismo não tinha quadros. E os quadros fascistas também tinham um pouco isso, né? Principalmente no caso da Itália. Vinham da guerra. Na guerra eles tinham um uniforme, uma identidade social, inclusive voz de comando, quando eram cabos, sargentos, chegavam lá na sociedade italiana, estavam desempregados, sem identidade, sem social, sem renda, sem nada, né? Então, esse é um fenômeno que vale a pena estudar. Porém, Samuel, com muito cuidado. Eu me lembro de 2 colegas que escreveram um texto dizendo que o bolsonarismo era um lumpen proletariado no poder. Era o título do texto. Isso é uma ideia, na minha avaliação, completamente equivocada. Quem está no poder é o capital internacional e o poder é um bloco que tem uma hierarquia. No topo é uma pirâmide, digamos, vai. No topo dessa pirâmide está o capital internacional e a burguesia associada a esse capital. Num segundo patamar está a grande burguesia interna brasileira, né? É basicamente essa a organização. O Bolsonaro tem essa base social pequeno-burguesa, mas essa base social funciona. Na análise política, Samuel, a gente tem que ter muito cuidado para designar a posição que cada força ocupa. Quando eu digo que está no poder o capital internacional e o grande capital, significa que as medidas. Estou analisando o conteúdo das políticas econômicas e sociais. A quem interessa. Então, essas medidas de política econômica e social atendem prioritariamente os interesses desses segmentos burgueses que eu citei. Então, eu digo, eles estão no poder. Agora, isso é quem se beneficia dessas medidas. Agora, posso perguntar, quem toma essas medidas? Os decisores. É uma pergunta interessante, mas é secundária em relação à anterior. Aí, nos decisores, você vai encontrar lumpen, mas não sei se menos lumpen proletariado, mais lumpen pequena burguesia. E essa lumpen pequena burguesia que são os quadros decisores, né, o Ernesto Araújo é outro. O Ernesto Araújo ele não teria futuro nenhum em Itamaraty não fosse esse tsunami eleitoral que elegeu o Bolsonaro. É uma figura completamente fora do esquadro, né? Então, esse grupo de decisores, que é uma espécie de lumpen da pequena burguesia, se apoia no movimento de classe média,
que é a classe média? Qual é a posição da classe média? A questão da posição nesse arranjo de poder. Ela é a classe apoio. Ela é a classe que dá sustentação social para o governo. É ela que, quando chega o domingo, vai à rua de verde e amarelo, sem máscara, gritar apoio ao Bolsonaro, pedir para fechar o STF e o Congresso Nacional. Mas essa é uma classe apoio. Veja bem, no fascismo e no nazismo, esse fenômeno, a pequena burguesia, que era a base do movimento fascista e do movimento nazista, foi a primeira prejudicada com a política econômica do Hitler e do Mussolini. Vários autores mostram isso, porque eles estimularam a concentração de capital. Essa reforma da Previdência que o Bolsonaro fez vai prejudicar muita gente que é bolsonarista. Agora, a classe apoio, eu estou usando aqui um conceito do Poulantzas. A classe apoio, como o Poulantzas conceitualiza, geralmente é uma classe que não é classe dominante, é uma classe popular, no caso a classe média, né? Ou frações da classe média, porque não é a classe média toda. Ela é prejudicada pela política econômica, que, como eu já disse, é favorável ao capital internacional e à grande burguesia associada, em primeiro lugar e acima de tudo, mas ela tem um vínculo ideológico com este governo. O governo não tem uma política econômica e social para atender essa gente. O Paulo Guedes declarou: dinheiro para pequena empresa é dinheiro jogado fora. Declarou na famigerada reunião do 22 de abril. O funcionário público, você coloca uma granada, eles vêm aqui abraçar, já enfiei uma granada no bolso do inimigo. Né? Proibiu o aumento do funcionalismo. Está cheio de bolsonarista no funcionalismo público, está cheio de bolsonarista no pequeno comércio, nos pequenos negócios. Eles estão sendo prejudicados por essa política. Mas o vínculo é ideológico. Tem um autor, que eu não me lembro agora, mas eu já vi o fascista vive da ideologia. A pequena burguesia fascista vive da ideologia. Então a gente tem que sempre distinguir essas posições das diferentes forças, dos diferentes segmentos, no jogo de poder. É isso. Obrigado, Armando. Tem mais 5 inscritos por enquanto. Então, vamos lá. Adriano. A Márcia também está pedindo aqui. Eu fiz a lista aqui. Oi, professor Boito, me ouve? Sim, sim. Sim, Adriano. Então, professor, é o seguinte, o senhor explicou aí que o fascismo originário, né, ele surge para esmagar a classe operária, para esmagar a esquerda organizada, né? A gente já teve experiências fascistas no Brasil, né, o integralismo, por exemplo, né? Assim como a gente teve o franquismo, o salazarismo, a União Britânica de Fascistas, inclusive o trumpismo, né? Eu acho que o senhor considera o trumpismo um fenômeno fascista também, né? Mas em todos esses fenômenos, inclusive o integralismo brasileiro, eles eram movimentos de tipo nacionalistas, né? Eu queria saber por que o bolsonarismo ele tem esse caráter antinacional. Quer dizer, o bolsonarismo ele o antinacionalismo do Bolsonaro, ele é um fenômeno que caracteriza o neofascismo ou não? É essa a pergunta. Certo. Adriano, em muitos elementos, Adriano, fecha o seu microfone, por favor. Adriano. Vamos ver, parou, o eco parou. Em muitos elementos, o bolsonarismo se diferencia do fascismo original, eu indiquei alguns deles, né? Um elemento importante é que o fascismo original representa os interesses da burguesia imperialista italiana, da burguesia imperialista alemã, que são burguesias nacionais e imperialistas, enquanto no Brasil, o fascismo brasileiro está representando os interesses do capital internacional aliados à grande burguesia brasileira. Então, tem uma diferença importante. O fascismo, Adriano, ele é um regime político e os movimentos que se encaminham para aquele regime.
Não diz respeito à natureza da política econômica e social do governo, não. O Mussolini era liberal economicamente. Só depois, já no governo, a política dele era a política do que a gente chama hoje de neoliberal. Mais para frente, com a crise econômica, que ele muda, né? Isso, então, é uma primeira observação. A segunda, e com isso encerro a resposta a você, Adriano, o Bolsonaro é nacionalista, sim. Inclusive, o slogan dele é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que, aliás, era um dos slogans do nazismo. Né? Sabe por quê, Adriano? Nacionalismo não é necessariamente nacionalismo econômico. Ele não é nacionalista no plano econômico, ele é um entreguista de marca maior. Ele quer entregar tudo para o capital estrangeiro. Mas ele tem a nação é uma ideia muito genérica, muito abstrata, que pode se adaptar aos interesses os mais diversos. Você tem desde o nacionalismo imperialista, como é o nacionalismo do Trump, como era o nacionalismo do Hitler, até um nacionalismo anti-imperialista, como é o nacionalismo de Cuba, do Fidel Castro, do Chávez, do Maduro, de quem mais? Do Evo Morales. Então, veja só, se o nacionalismo pode ser imperialista e anti-imperialista, vamos combinar que o nacionalismo é algo muito genérico e muito maleável. Né? No caso, o que é o nacionalismo do Bolsonaro? Que, para mim, existe. É o nacionalismo da pureza da comunidade nacional. Tudo que divide a nação deve ser condenado. A esquerda divide, porque joga os pobres contra os ricos, as mulheres contra os homens, os negros contra os brancos, e podemos dizer a população LGBT contra a população hétero. Todos esses devem ser condenados, eliminados do processo político nacional. Por quê? Porque dividem e corrompem a nação. E nós queremos justamente recuperar, dizem os fascistas, recuperar a pureza nacional. Isso é uma ideia de todo o movimento fascista. Se você vê esses autores que caracterizam o fascismo, como pode ser o Humberto Eco, pode ser o Robert Paxton, né? Eles costumam fazer uma série daquilo que seriam os atributos do fascismo, né? O Humberto Eco numera 14, o Paxton enumera 20, mas todos eles começam pela a comunidade nacional ameaçada por um ou mais grupos, a comunidade nacional que deve ser recuperada na sua pureza. Então, o nacionalismo dele é isso, não é um nacionalismo econômico. Tá? Obrigado, Adriano, pela pergunta. Marcelo, o próximo aqui. Oi, boa noite, gente. Eu tenho uma pergunta meio pontual, assim. No início da exposição, você falou, né, que o fascismo, ele... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estamos ouvindo. Eu estou ouvindo, sim. Bom, enfim, que o fascismo é um movimento de massas e que não necessariamente ele recorre à ditadura. Isso me causa uma impressão de que o fascismo não é necessariamente antidemocrático. É verdade isso? Ou eles geralmente têm uma tendência antidemocrática? Geralmente não. Eles necessariamente têm uma tendência antidemocrática? Eu me perdi aqui no meu... Nesse programa que estamos usando, que eu nem sei qual é. Vocês estão vendo? É o Google Meet? Sim, nós estamos te vendo bem. Para nós, então, ouvindo também. Super Sim. Bem. Tá, então, como se chama mesmo? Marcelo. Marcelo. Isso. Marcelo, você perguntou se o fascismo é necessariamente antidemocrático, é isso? Exatamente. Isso. Hã? É isso. Isso. Tá. Então, é o seguinte, o fascismo, ele é, sim, necessariamente antidemocrático. Não há a menor dúvida sobre isso na literatura sobre o tema. Todos concordam que o fascismo é contra a democracia. Agora, alguns poderão dizer, faz a crítica da democracia burguesa pela direita,
outros dirão é contra a democracia liberal, é contra a democracia representativa, é contra a democracia sem adjetivos, mas há um consenso de que o fascismo é contra a democracia. E ele, de fato, é. Agora, tem uma polêmica aí, viu, Marcelo? Foi interessante você perguntar. Porque se você pegar um autor como Norberto Bobbio, o Norberto Bobbio, ele tem um artigo intitulado A Ideologia Fascista, em que ele sustenta a seguinte tese, que o fascismo é, antes de tudo, antidemocrático e apenas, em segundo lugar, antissocialista. Eu considero isso um erro, porque, na verdade, aliás, o próprio artigo do Bobbio acaba levando a entender isso. O fascismo é antidemocrático porque avalia que a democracia não deu conta de eliminar o perigo comunista. A ideia uma ideia muito presente na ideologia fascista é que o país vive uma crise profunda. A sociedade nacional vive uma crise profunda. E os meios habituais oferecidos pela democracia burguesa, ou, como dizem os liberais, pela democracia liberal, esses meios habituais não são suficientes para esconjurar aquela crise. Então, você precisa de um Estado repressivo e forte, de uma ditadura, para encerrar aquela crise. E encerrar a crise significa o quê? Eliminar os comunistas, os socialistas, mas também o movimento feminista, etc., do processo político nacional. Então, a polêmica que existe é essa, né? Quem é o inimigo primeiro do fascismo? Mas que ele é antidemocrático, sobre isso não há polêmica, não. Pronto, acredito que disse isso. Rogério, tudo bem, Rogério? Bem-vindo. Tudo bem, professor. Minha pergunta é, a gente fez uma leitura do Mbembe aqui sobre a necropolítica, e basicamente ele fala da necropolítica como essa tecnologia de promover um estado de exceção em certos espaços, que ele é justamente uma característica do neoliberalismo, que é essa atomização dos espaços, que permite, por exemplo, que a gente tenha dentro do Estado Nacional territórios controlados por milícias e etc. Então, minha pergunta é que quando a gente tem essa ameaça de um fascismo, seria, vamos dizer assim, a experiência que as pessoas vivem de forma geral de uma situação que ela é estruturalmente dada em certos territórios ou para certas populações, que é, por exemplo, o caso da Palestina, do genocídio, enfim, que nessas experiências de fascismos, que elas vêm à tona para a população geral. Eu esqueci o nome do rapaz. Rogério. Rogério, a sua pergunta é muito interessante. Eu acho que aí tem dois erros simétricos e opostos a serem evitados. O primeiro erro seria considerar que nós vivemos numa democracia no Brasil e que essa democracia chega a todos, em todos os territórios, para usar a sua expressão. Não chega, porque para entrar na casa de uma favela, por exemplo, os policiais não precisam de mandato judicial, simplesmente chutam a porta e entram. Então, você vê que essa democracia brasileira é atrasada, limitada, circunscrita. Isso é uma verdade. E seria um erro edulcorar essa democracia muito desidratada, muito raquítica que nós temos no Brasil. Esse é um erro a ser evitado, e a sua fala chama atenção para isso, muito justamente. Mas o outro erro oposto seria dizer o seguinte: como nas favelas a democracia não chega, então tanto faz a gente ter uma democracia burguesa no Brasil ou uma ditadura fascista. A ditadura fascista vai simplesmente representar o ingresso dos bairros ricos, da burguesia e da classe média,
num regime político que a população das favelas, de baixa renda, etc., já vivem. Isso seria o erro oposto. É um erro. Porque se nós deixarmos de ter uma democracia burguesa no Brasil, os poucos direitos que possuem as camadas trabalhadoras e de baixa renda, e aos quais eles podem recorrer quando os seus direitos deixam de ser respeitados, deixarão de existir. E a democracia burguesa cria a possibilidade de que, mesmo essa população pobre e vítima da violência policial e do desrespeito dos direitos, se organize. A gente sabe, tem o movimento do Sem Terra, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o movimento dos desempregados, que organiza esse pessoal, que organiza essa população. E só é possível com uma democracia burguesa. O que nós temos que fazer? Então, não podemos subestimar o perigo da implantação de uma ditadura fascista no Brasil. Um erro é edulcorar essa democracia raquítica que a gente tem no Brasil. O outro erro seria dizer que tanto faz como fez essa ditadura raquítica, essa democracia raquítica ou uma ditadura fascista. São dois erros simétricos e opostos pelas razões que eu brevemente aludi aqui. É isso, Rogério. Márcia, agora. Muito obrigado, professor. Boa noite, Márcia. Não estamos ouvindo você. Liga o microfone, por favor. Boa noite. Boa noite, está me ouvindo agora? Muito bem. Então, boa noite a todas e todos. Eu queria fazer um comentário e depois terminar com uma pergunta. Eu queria também, antes de fazer o meu comentário, agradecer ao Armando e ao Instituto de Economia por vocês terem aberto, terem promovido essa aula, né, essa live, porque eu acho muito interessante a gente poder participar dessas coisas todas. Bom, Armando, você começou falando, né, que o fascismo surge sempre num momento de uma crise econômica, uma crise política, que nós vivemos efetivamente no Brasil a partir de 2014, por aí, né, quando 2013, 2014, quando o ciclo de crescimento econômico, né, que os governos do PT vinham conseguindo, começou a declinar, né? Agora, por outro lado, a gente tinha, naquele momento, a gente tinha um governo de centro-esquerda que podia ser uma ameaça, digamos assim, ao grande capital, mas a classe trabalhadora não estava nas ruas, não é? Não havia um risco iminente de uma insurreição popular, nada disso, não é? Então, eu fico me perguntando, que você falou que é normalmente também a conjuntura que favorável, digamos assim, não é, a um fortalecimento de um movimento fascista, né? Então, eu fico me perguntando por que isso significou, no nosso caso, né, o fortalecimento de uma proposta autoritária e fascista, né? Nem sempre a saída é essa, em termos mundiais, né? Então, eu fico pensando assim, como é que a gente faz para explicar isso, né? Por que no Brasil isso ocorreu, isso está ocorrendo, né? E por que no Brasil nós temos uma história de autoritarismo e de governos militares, ditatoriais, etc. e tal, e que sempre que um governo faz alguma proposta de distribuição de renda, por menor que seja, ele acaba caindo, né? Então, em que medida você acha que isso tem a ver com o passado escravocrata, os 3 séculos de escravidão? O que é característico desse país, né, que faz com que isso esteja sempre iminente, né, na nossa história? Olha, Márcio, obrigado pelo comentário e pela pergunta.
Eu penso o seguinte, Márcio, eu não concordo que... Eu fui bem claro, o fascismo não nasce como resposta a perigo de revolução, não. Olha, o Daniel Guérin tem um livro de 1936 que ele escreve justamente para mostrar isso. Ó. O perigo da Revolução Operária tinha passado. O fascismo não é resposta a uma revolução operária iminente. O Poulantzas escreve defende a mesma tese. E eu aqui defendi essa tese. Sou discípulo do Daniel Guérin e do Nikos Poulantzas nessa matéria. Eu falei, o movimento popular estava fora do jogo. Ele foi derrotado em 30 de agosto ou 31, não lembro, de 2016, quando a Dilma foi definitivamente deposta, né? E não parou, e veio uma derrota atrás da outra depois disso. Ele foi derrotado, houve a reforma trabalhista, houve a perseguição, prisão, condenação do Lula, a proibição dele ser candidato, houve a vitória, a derrota do Fernando Haddad. Quer dizer, o movimento operário popular no Brasil e o movimento democrático acumulou derrotas. O fascismo, seja na Alemanha, seja na Itália, ele vem quando o perigo revolucionário já passou e ele dá sequência a governos conservadores, como foi no Brasil, Michel Temer. O governo alemão, o governo, era o Grüning, né? Eu não sei pronunciar o nome, ele já era um governo que governava, era um governo autoritário, que governava por decreto, sem necessidade de passar pelo parlamento, e já vinha tomando as medidas reacionárias, a tal ponto que muitos militantes de esquerda consideravam esse governo já um governo fascista. O Trotsky escreve 2, 3 artigos para dizer não, 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 isso ainda não é ditadura fascista, cuidado, olhe lá, que tem algo muito pior ainda que pode vir. Está entendendo? Então, não, o fascismo não responde a um perigo iminente de revolução. Eu tenho uma hipótese, mas que eu teria que refletir mais sobre ela. Eu acho que no perigo iminente de revolução, ou algo que se percebe como perigo iminente de uma revolução, a solução mais comum é a ditadura militar. É a ditadura militar, que é um golpe de mão, tipo o Pinochet no Chile, né? ou o Mourão Filho no Brasil, né? Esse é o vice, agora é Hamilton Mourão, mas quem desencadeou o golpe em março de 64 foi o Mourão Filho, né? Que veio com as tropas lá de Minas. Eu acho que a ditadura militar é normalmente a resposta mais corrente quando a burguesia, a classe média se sentem ameaçadas pelo perigo de uma revolução. Veja bem, não há mais o perigo iminente de uma revolução, mas a burguesia está, sim, aspirando retirar direitos da classe operária e dos trabalhadores em geral. Foi isso que aconteceu na Alemanha, na Itália e no Brasil. Porque no Brasil você viu, né, que subiu, desde que o Temer subiu, a perseguição ao objetivo de retirada de direitos é permanente. Então, o processo de fascistização é um processo que vem após a derrota popular. Olha, já tinha sido derrotado o Biênio Rosso na Itália, né, 2021, né? Já tinha sido derrotada a Revolução Alemã dos espartaquistas, já tinha sido derrotado a tentativa de insurreição do Partido Comunista em 23, tudo isso era coisa do passado na Alemanha e na Itália também. E no Brasil, não a Revolução Popular, operária, porque isso nunca esteve na ordem do dia aqui nesse período todo, mas o movimento popular já tinha sido derrotado, né? A centro-esquerda, aquela grande frente que os governos do PT representavam, já estavam derrotados. Essa é uma coisa intrigante. Eu concordaria com você que é uma coisa intrigante. Mas estava derrotado por quê, então? Um regime autoritário ou um governo autoritário? Bom, tem que levar em conta aquilo que eu destaquei desde o início. Eu falei, uma coisa é o movimento fascista, não é outra coisa, mas
O movimento fascista, vamos falar assim, o movimento fascista é uma coisa, o governo fascista é outra. Cabe essa expressão. O movimento fascista é uma coisa, o governo fascista é outra. O movimento fascista tem uma dinâmica própria, dinâmica pequeno-burguesa, de um segmento social que vive um profundo mal-estar. Eu acho que a fórmula é essa. Um movimento social que vive um profundo mal-estar econômico, ideológico, que desconhece as causas desse mal-estar e não logra conceber um programa político para superar esse mal-estar. Porque o movimento fascista é um movimento sem programa. Não tem programa. O Hitler, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, eles fizeram um programa de 20 pontos. Eles nunca seguiram isso. Muitos dirigentes do partido quiseram rever o programa. O Hitler dizia, o programa de 20 pontos é sagrado, não tocamos. Não toca porque ele não obedecia necessariamente os pontos. No programa, qual era o programa do Partido Nazista? O programa de 20 pontos não era aplicado. Qual era? Nenhum. Qual era o programa do Partido Fascista? É uma coisa muito... chega a ser intrigante. É uma situação em que a pequena burguesia, ou a classe média brasileira, a fração superior principalmente, que eu descrevi, né? Profundo mal-estar, cujas causas e soluções esses indivíduos ignoram, sai um movimento que tem uma dinâmica própria e que essa dinâmica não é necessariamente a dinâmica de vamos derrotar uma revolução popular ou operária iminente. Não é. Não é. Então, eu estou pesquisando isso agora, vou escrever sobre isso, e essa é uma questão muito difícil, muito importante de aprofundar, né? Então é isso. Tinha uma outra coisa que você tinha falado que eu gostaria de comentar, mas agora eu esqueci o que era. Eu terminei fazendo a pergunta em que medida esse crescimento do movimento fascista, do autoritarismo, teria algo a ver com o nosso passado escravagista. Então, Márcia, eu penso que tem algo a ver, mas é muito distante, muito distante. Por quê? Porque eu penso assim, aqui eu estou seguindo um outro autor que eu considero que deu uma grande contribuição sobre isso. Eu não sou fã do livro dele em geral, mas essa tese eu prezo muito. É o Robert Paxton. Robert Paxton ele diz, olha, tem dois fenômenos distintos. O surgimento de um movimento fascista e o movimento fascista assumiu o governo. Para cada um desses dois fenômenos, as causalidades são também distintas. Então, quando você vai explicar o surgimento do movimento fascista, é importante recorrer a esses elementos de cultura política, de tradição histórica aos quais você se referiu. Um passado escravista relativamente próximo, a sociedade patriarcal muito atrasada, tudo isso são componentes que fermentam os movimentos fascistas. Aí não tem nem dúvida. Se você pensar uma sociedade como a neozelandesa, né, talvez seja mais difícil, enfim. Agora, o governo fascista é um outro conjunto de causalidades. Aí não é uma causalidade de longa duração, é uma causalidade de curta duração. É uma crise política muito especial, a qual eu me referi, tentei dar alguns elementos na palestra, né, na live. É uma crise política. É isso que explica por que o movimento fascista pode dar um salto da condição de movimento para governo. Hoje em dia falam muito do salto do vírus do animal para o ser humano, né? Que é uma mudança de qualidade, né? Então, vamos pensar assim, uma coisa é o movimento fascista, outra coisa é dar o salto para o governo. As causalidades são diferentes. Armando, deixa eu fazer a pergunta aqui. Tem mais 4 inscritos, não sei se alguém ainda vai escrever. Eu vou priorizar os alunos, não sei se já são 20h45. 15 para as 9. Exatamente. Podemos fazer um bloco só aqui para... Pode. Eu vou ter que levantar 1 minuto para pegar um copo d'água. Tá bom, então, pega lá, por favor. Eu não sei se mais alguém quiser fazer alguma questão.
vou fazer alguma intervenção aqui, fazer alguma consideração, a gente faz um bloco só para também, e aí já passamos um pouco do tempo combinado aí da aula, tá? Então, vou lá, vamos, Gustavo, por favor, eu vou deixar, se der eu faço questão, senão não faço. Vamos lá, Gustavo. Olá, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela exposição, gostei muito. Eu gostaria de colocar uma questão que tem a ver com a ditadura. Acho que o neoliberalismo mostrou para a gente que, enfim, é muito possível um governo autoritário, mas e que esvazia formalmente a democracia dentro da própria democracia, né? Então, nesse sentido, esse processo de desdemocratização não necessariamente exige uma ditadura militar, como a gente viu antes. Então, enfim, eu gostaria de ver um pouco nesse sentido. Será que a gente já meio que não vive em um momento basicamente ditatorial, em que a democracia formal é formal, né, mas vazia de conteúdo? E nesse sentido, qual a necessidade de uma ditadura militar, assim? E a outra questão seria pensando alternativas. Eu sei que nesse momento é difícil falar sobre o futuro, mas a gente vive um momento que é possível dizer de crise do neoliberalismo, sim ou não? E nesse sentido, como essa crise do neoliberalismo pode esvaziar justamente esse conteúdo principal que faz parte do fascismo quase como base, né? Por exemplo, com a pandemia a gente viu em alguns países europeus a mudança, uma política econômica mais, talvez, próxima de um estado de bem-estar social, que o Estado investe mais na economia, embora os direitos continuem sendo cortados e tudo mais. A gente pode pensar nisso, em uma crise do neoliberalismo, e como essa crise influenciaria justamente a possibilidade Bom, de Gustavo, instauração de continuidade já entendi. Gustavo, está muito governo baixo o seu som para com mim, mas eu aspirações já entendi. neofascistas. E outra Dari, questão é não, como, peraí, por Gustavo. exemplo... Gustavo, peraí. Olha, Gustavo. Dari, são 15. O Gustavo, todas as perguntas que o Gustavo fez são muito interessantes e complexas, né? Mas se cada estudante fizer 2, 3, ele ia partindo para a terceira pergunta, nós não vamos ter tempo de responder, já são 10 para as 9, eu tinha pensado em acabar 8h30, você falou 8h30, 8h40, eu preferia acabar até as 9. Então, teria que pedir para os próximos que forem perguntar que sejam breves e só façam uma pergunta. Eu sei que é chato isso, vale a pena aprofundar o debate, mas eu tenho um limite de tempo aqui. Tá. Tá bom, então é isso, então. Obrigado, Gustavo. Vamos lá. Obrigado. Dari, não podemos fazer um ping-pong, pergunta-resposta, eu também tento seguir o meu próprio conselho e ser breve? Pode. Gustavo, é o seguinte, ditadura é diferente de democracia. Nós não estamos numa ditadura, não, Gustavo. Nós estamos sob um governo autoritário que ameaça os direitos democráticos. A nossa ditadura, como eu falei, respondendo ao Rogério, é raquítica, sempre foi, agora está deteriorada, mas seria um grave erro desprezar a importância de lutar pela manutenção da democracia no Brasil hoje. Ditadura militar, que você pensa que não é necessário, que você cogitou se não seria necessário, é algo muito diferente. Ditadura militar envolve terror de Estado, inclusive, o terrorismo de Estado. É algo muito diferente, nós não vivemos nisso, e é bom não embaralhar as cartas nessa matéria, né? Então, é isso. Eu queria chamar a atenção para isso. Dentro do limite, era isso que eu queria dizer.
Opa, desculpa aqui, quem que é o próximo aqui? Esqueci. Oi, sou eu, professor. Vai lá. Oi. Não, é antes o Eduardo. Ah, tá, desculpa. Não, Washington, você, pode ser Washington. Vai lá. Ah, tá. Bem objetivo, Eduardo e Washington. Eu vou abrir mão da pergunta, viu, Armando, aqui. É uma pergunta bem rápida, na verdade. É difícil porque parece futurologia, mas é que pensando que o Estado fascista tem um aparelho institucional de violência, de que forma o senhor consegue visualizar essa institucionalização da violência, no caso do Bolsonaro? Como chama o rapaz que perguntou agora? Washington, no Brasil nós temos um governo fascista, mas não temos uma ditadura fascista. Então, eu não sei se você estava pensando numa ditadura fascista quando você falou. Começo, então, por essa advertência. Não temos uma ditadura, temos um governo fascista. Numa ditadura fascista, como seria possível isso que você chamou de institucionalização da violência? Geralmente, nas ditaduras fascistas, você tem uma dualidade institucional dentro do Estado, porque o partido fascista, a milícia fascista, concorre com as autoridades estatais. Então, por exemplo, no caso da Itália de Mussolini, os RAS, que eram as autoridades locais do partido fascista, disputavam a autoridade local com o prefeito. Na Alemanha, a SA, que era a milícia do Hitler, disputava a autoridade policial com a polícia. E o Hitler também criou um segundo judiciário na Alemanha para julgar os criminosos contra o povo, que evidentemente era uma definição bastante ampla. Então tem essa dualidade, não sei se era isso que você estava tentando se referir quando falava de institucionalização da violência. No caso do Brasil, nós podemos e devemos, sim, pensar numa institucionalização das milícias, mas não só. Clubes de tiro é uma rede de ponto de apoio para o armamento e para a criação de grupos fascistas armados no Brasil. Clubes de caça é outra rede de apoio para a mesma finalidade. A legislação já está aí, e o Bolsonaro já disse na famigerada reunião de 22 de abril que ele quer sim armar. Ele fala armar o povo, é armar os apoiadores dele. E, inclusive, diz que deveria armar para resistir aos prefeitos e governadores que tinham imposto o isolamento, que o Bolsonaro considerava ditadura. Imaginem só um presidente que fala isso na frente de 3 generais e em público, porque tudo foi para público, e ele continua na presidência da República. Primeiro, esses 3 generais não têm um pingo de vergonha na cara. Eles deviam ter o orgulho corporativo, pelo menos, de reivindicar o monopólio da força, que é o que caracteriza as Forças Armadas. Ouviram um presidente dizer que vai armar civil para apoiá-lo e calaram a boca, baixaram a cabeça. Vejam o tipo de gente que cerca esse presidente da República, né? Mas, então, clubes de caça, clubes de tiro, a legislação de venda de armas, as próprias milícias, não sabemos o que poderia acontecer com as PMs, né? Talvez transformá-las, colocá-las já diretamente sob o comando da presidência da República, não mais dos governos de Estado. O Hitler, na Alemanha, provocou esse tipo de centralização, né? Então é isso, Washington. Tem vários caminhos possíveis aí. Obrigado, Armando. O Eduardo disse que podia abrir mão da pergunta. Você quer fazer, Eduardo, bem rapidinho? Tá. Então, Armando, para a gente concluir aqui o debate... Dá licença, Dari. Você disse que tinha uma pergunta para fazer, então, ou um comentário, eu não sei se era pergunta, se era... Eu ia fazer uma discussão que você já respondeu, a questão entre o fascismo e o liberalismo, né? Aí, de certa forma, eu queria fazer, mas o que eu vou perguntar para você aqui, eu não quero mais já exploramos muito a boa vontade, só queria que você fizesse um último comentário, vou fazer uma... A outra pergunta era mais conjuntural, mas eu vou pedir agora, não vou fazer as perguntas. Queria que você fizesse o último comentário para a turma aqui, como é que você
enxerga um pouco o cenário que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista das forças, você levantou várias coisas, mas das forças políticas em ação na sociedade brasileira, desse contexto que nós estamos vivendo hoje aqui, nesse período recente, porque acho que as coisas estão mais embaralhadas. Então, como é que você está enxergando o cenário político brasileiro hoje? Aqui? Dá para a gente ter alguma esperança que esse grupo vai perder força ou não? Ou ele continua com muita força ainda no cenário nacional? O grupo neofascista? É, neofascista, claro. Eu acho que eles têm muitos recursos ainda. Eles têm o apoio das Forças Armadas, porque, para mim, o grupo militar, nessa matéria, representa, assim, a instituição Forças Armadas, e eles têm, no caso do Bolsonaro, ele tem voto, e ele é muito importante para a burguesia, porque a burguesia não tem, até hoje, candidatos fortes, eleitoralmente viáveis, que apareçam como favoritos diante de um candidato do PT. Eu falei de que nós vivemos nesse momento, mês de julho, desde a prisão do Fabrício de Queiroz, nós vivemos um momento em que, março, abril, o grupo neofascista estava na ofensiva. Quando o STF, o TSE, a Câmara, a imprensa reagiu, nós percebemos que aquela ofensiva, que era real, era uma ofensiva que o Bolsonaro tinha avaliado mal a correlação de forças. Ele quis dar um passo maior que a perna, foi isso que se revelou. Quebrou a cara, porque ele não tinha força para implantar a ditadura, que ele disse mais de uma vez que ia implantar. Inclusive, o filho dele falou, né, que vai ter ruptura institucional, vai. Então, com o contra-ataque do campo liberal conservador, se revelou que muito daquele discurso do Bolsonaro era blá, blá, blá. Não tinha cacife para falar tudo aquilo para fazer aquelas ameaças. Mas aí houve esse fenômeno. Quando o Bolsonaro recuou, e ele recuou, o campo liberal conservador, em vez de ir para cima, decidiu recuar também e conciliar. Então, nós estamos vivendo, nesse mês de julho, um momento de conciliação. Né? O Fernando Henrique está dizendo aí em artigos, lives e declarações que tem que defender o mandato do Bolsonaro, que vai ser muito ruim o impeachment do Bolsonaro, que vai ser um desrespeito ao voto popular. Fernando Henrique Cardoso declarou isso agora. É um desrespeito ao voto popular. Muito bem. Eu vejo essa conciliação como a primeira fase. O que o campo liberal conservador está pensando, no meu modo de ver? Este é o primeiro passo, eles estão pensando, não estou falando que vai dar certo, para a reeleição do Bolsonaro. Porque eles estão pensando assim, nós não podemos queimar o Bolsonaro. O Bolsonaro é o homem que tem voto, que é ultraliberal e tem voto. Quem é o outro que é ultraliberal e tem voto? Nós não temos esse candidato. Então, vamos ver se a gente preserva o Bolsonaro, ele cumpre o mandato dele até 2022. Se em 2022 não tivermos ainda, como não temos agora esse candidato, nós usaremos, é esse o cálculo deles, eu entendo que é assim, o Bolsonaro pela segunda vez. Então, esse momento de conciliação é já um ensaio geral da reeleição. A situação que a gente vive é muito difícil. Então, uma solução para essa situação seria o movimento democrático e popular lograr sair da defensiva e da situação de fraqueza na qual ele se encontra. Eu não acho que isso seja impossível, não. Temos aí uma pandemia terrível, tem aí uma crise econômica terrível. Essas coisas não dão necessariamente no fortalecimento da esquerda, pode até dar no oposto, mas são evidentemente problemas que desgastam o governo, né? Isso pode abrir uma janela para o movimento democrático e popular se recuperar. Aí teria que discutir um programa mínimo de intervenção na conjuntura presente, né, que eu acho que deve combinar reivindicações trabalhistas e de renda com reivindicações referentes à
a crise sanitária, essas duas coisas estão muito ligadas, sem emprego, sem renda, ninguém faz isolamento social, e aliar isso ao fora Bolsonaro, né? Eu sou a favor da palavra de ordem fora Bolsonaro. Essa palavra de ordem, uma das possibilidades é o impeachment, que é o menos favorável para o campo democrático, porque muda muito pouca coisa. Mas mesmo essa realização, concretização do objetivo fora Bolsonaro, que é o mais fraco, mesmo isso eu acho favorável para o campo democrático, porque decapita o movimento fascista. Retirar o Bolsonaro de lá significa decapitar o movimento fascista. E o movimento fascista decapitado demora para se recompor. Não estou dizendo que vai desfazer o movimento, não. Para substituir o Mussolini sempre pode ter o Ítalo Balbo, o D'Annunzio, não sei. Para substituir o Bolsonaro pode ter o Eduardo Bolsonaro, outro. Mas que seria uma derrota grande para eles, e por isso importante para o campo democrático e popular, seria. Ô, Dari, eu não quero que o meu tempo impeça você de fazer a pergunta, não precisa ser exato. Se você quiser fazer a pergunta, faça. Não, sem problema, Armando, aqui não, a gente vai conversando mesmo. Você já respondeu diretamente, que eu queria fazer uma reflexão mesmo sobre essa questão do ultraliberalismo com fascismo, a nossa combinação, né? Porque esses arranjos são muito diferentes em muitos outros governos, e mesmo hoje, alguns movimentos mais fascistas nem sempre combinam com movimentos ultraliberais como nós estamos combinando. Você pega o caso do Hitler, também não é uma coisa ultraliberal, né? O Mussolini, você falou já. Então, eu ia fazer uma reflexão mais sobre isso e te perguntar, mas você já respondeu, então pode ficar tranquilo. Essa reflexão é muito interessante, porque é uma particularidade fundamental do fascismo brasileiro, né? Agora, o negócio é que o fascismo, no meu modo de ver, dentro de certos limites, tem limites intransponíveis. Mas dentro desses limites, a política econômica e social do fascismo pode variar muito. Pode variar muito. Então, para mim, não é uma contradição. Fascismo neoliberal não é uma contradição. Seria uma contradição fascismo liberal, liberal entendido como liberalismo político. Aí é uma contradição em termos. Mas fascismo neoliberal quer dizer Estado fascista e política econômica de mercado, política econômica liberal, isso não é uma contradição. É como você disse, uma novidade em relação ao fascismo original, mas não instaura uma contradição, não. O fascismo não diz respeito à política econômica e social. Dentro de certos limites, isso varia muito. Varia muito. Pode ser pelo grande capital, pode ser pelo capital internacional, pode ser pelo capital, pode ser pela burguesia nacional. Eu acho que fascismo é um conceito que se refere à forma de Estado, não ao bloco no poder. E referindo-se à forma de Estado, você caracteriza como fascista uma ditadura de tipo fascista ou um movimento e governo que lutam para implantar essa ditadura. São todos fascistas. Mas é uma forma de Estado, né? Uma ideologia muito particular. Não é o bloco no poder, né? Que é a política econômica e social. Tá ótimo, Armando. Agradeço imensamente a sua disposição. Aqui, ó, nós já passamos bastante do tempo combinado, aqui já 35 minutos, né? Mas aqui a sua fala bastante consistência e consistente, didática, provocou também uma série de perguntas e debates. Eu acho que se a gente deixasse um pouco mais aqui, tem gente que já abriu mão da inscrição, tem outros professores que eu acho que também gostariam de falar, daria para a gente espichar essa conversa bem mais, que sempre é super interessante ficar conversando contigo pela consistência mesmo das intervenções que você faz e da forma didática como você faz isso. Então, ó, muitíssimo obrigado, foi uma excepcional aqui aula para todos nós aqui, levantou muitas questões e principalmente ajudou a gente a clarear muitos conceitos para poder entender melhor os fenômenos que nós estamos vivendo na atualidade. Valeu mesmo, Armando. Obrigadíssimo. Eu também quero agradecer, Dari, e até peço desculpa se acelerei um pouco, se atropelei um pouco a discussão, mas é devido ao horário mesmo, eu estou bastante cansado, é isso. Tá, é verdade. Um abraço.
Então tá, obrigado mesmo, mais uma vez, e agradecemos a presença de todos vocês, um abraço a todos e um bom resto de semana para todos nós aqui, né? Nossos colegas, nossos alunos aqui. Obrigado mesmo, tá? Valeu, um grande abraço para vocês todos aí. Ótimo. Foi super legal, viu, Armando? Obrigado, Dari, eu também gostei muito. Gostei muito das perguntas, do clima aí de discussão, foi bem legal. Agradeço o convite seu. Sim, tem uns bons, viu, tem uma turma aqui, uns bons alunos aqui nessa turma aqui, viu, gosta de discutir, viu? É bem legal. Que é, Dari? Hein? Curso, que disciplina é essa? Essa disciplina foi uma disciplina eletiva que eu, a Ludmila, oferecemos. Tinha uma disciplina antiga que até o Jorge Tapia tinha organizado, que era a ciência política. Mas a gente fez uma disciplina que chama-se Trabalho e Política, discutindo as questões mais contemporâneas do trabalho, incluindo as discussões mais políticas. Aí a gente começou oferecemos ela, assim, não sem ter uma preocupação de ter um recorte tão teórico, mas trazer vários aspectos da discussão da realidade contemporânea. Então, discutir essa questão do fascismo, aqui discutimos a questão do pentecostalismo, vamos discutir a questão das Forças Armadas, aí, né? Foi o colega ou a colega que falou sobre pentecostalismo, hein? Foi a Mariana Cortez. Ela fez aí no IFISH, aí a pós-doutorado. Ela tem uma tese sobre? Tem muito. A fala dela, eu vou te passar o link, Armando, foi muito interessante, fiquei muito impactado, como dizendo, como é que você criou essas bases do neoliberalismo junto com o desenvolvimento do pentecostalismo aqui americano e brasileiro. Aí, né? Como que você me passa o link pelo WhatsApp? Passo pelo WhatsApp. Passa a tese. Achei muito interessante a exposição dela aí. Então, ela vai mostrando como essas coisas vão se construindo. No fundo, um pouco a tese que ela defende, diz, ó, a gente desembocar nisso que a gente desembocou não foi uma novidade, tem uma construção que vai sendo feita por muito tempo, a partir dessas igrejas, né, vai convencendo isso, e vai trabalhando esses conceitos, essa forma de pensar. Então, é isso que ela desenvolve aí na tese dela. Os pentecostais, ao contrário de nós, fizeram o trabalho de base. Exatamente. Tem uma certa diferenciações entre eles, né? Mas essa coisa que ela começa, essa discussão com a teoria da prosperidade, que é uma coisa americana mesmo, né? De reforço à visão liberal do mundo. Né? E aí surge nos Estados Unidos e depois vem aqui para o Brasil e ganha grande projeção no caso brasileiro, no neopentecostalismo, né? Então, essa que é a discussão que ela faz aí. A Igreja Católica não demonstrou muita capacidade de resistência à expansão do neopentecostalismo, né, Dari? Não, é que a Igreja Católica brasileira, eu acho, até tem uma questão que é... Oi? Fala. É que tinha uma questão que até a gente discutiu com ela, que tem uma origem parecida, porque a questão dos pentecostais trabalha muito com o mundo mundano. Tá? Eu desculpa, eu vou desligar aqui a gravação, porque agora a gente está...